Nós mostramos uma reportagem sobre a lei que garante descanso aos caminhoneiros e quando a empresa não dá espaço para o funcionário tirar um intervalo. Olha, ter descanso de uma jornada a outra. A gente recebeu uma pergunta pelo WhatsApp, tá aqui, olha, a pessoa ela preferiu não se identificar, mas ela diz o seguinte: trabalho com atendimento a cliente e minha ida ao banheiro é controlada, assim como a dos meus colegas. Chego a passar mal. O que fazer? Que situação, hein? Quem vai ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas agora é Mônica Silveira. Mônica, eu já ouvi de tudo. Agora, controlar a ida do funcionário ao banheiro, isso pode? Não é brincadeira não, né? Bom, quem vai responder para a gente o que pode e o que não pode, quem vai nos ajudar nessa entrevista é a advogada trabalhista Silvia Nogueira. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Então, essa ida ao banheiro pode ser controlada? O trabalhador tem direito a fazer isso no momento em que ele precisar? Claro, todo trabalhador tem direito de usar o banheiro todas as vezes que houver necessidade disso. E isso não significa que ele está interrompendo a pausa ou que o empregador vai deixar de conceder a ele a pausa durante a jornada. Ele pode reclamar, né, esse direito? Com certeza, ele deve denunciar isso daí no Ministério do Trabalho, porque a longo prazo isso vai causar adoecimento. A gente já anunciou aqui mais cedo que a gente ia estar falando sobre jornadas de trabalho e os intervalos das jornadas. Então, vamos lá para a gente entender direitinho essa história. Se a pessoa trabalha 4 horas por dia, ela tem direito a uma paradinha? Até 4 horas não há necessidade. De 4 a 6 horas tem que ter um intervalo mínimo de 15 minutos. E de 6 a 8 horas, mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. E se o patrão disser, não, pode ficar um bocadinho mais aí e tal, e passar da hora depois, você tiver que compensar depois, isso está certo? Não, ele tem a jornada limitada e definida. Se ao final da jornada o empregador quiser que ele permaneça trabalhando, vai pagar aqueles minutos adicionais como horas extras. E tem também aquela coisa da jornada, eu paro de trabalhar hoje, amanhã eu volto a trabalhar, tem que ter um intervalo mínimo nesse horário, né, nesse tempo aí? Exatamente. Os intervalos podem ser dentro da jornada e fora da jornada, o interjornada. Entre uma jornada e outra de trabalho, tem que existir um intervalo mínimo de 11 horas de duração. E as férias? E as férias. A cada 12 meses trabalhados, o empregado precisa repousar. Esse repouso é considerado, é chamado de férias e é de no mínimo 30 dias. Doutora Silvia, é o seguinte, a gente convidou os telespectadores a falarem com a gente pelo WhatsApp e a gente recebeu algumas perguntas sim. Olha, um porteiro que não se identificou, ele pergunta, pode trabalhar sem intervalo, almoço e jantar, nem jantar, 24 horas sem descanso? Com certeza não, isso é desumano. Não é razoável exigir que o trabalhador passe mais de 12 horas. Hoje, a legislação já prevê trabalho de 12 por 36 consecutivos de repouso. E olha, ele fez uma segunda pergunta, acho que é muito interessante aí também, que é o seguinte, um porteiro que está ativo pode tirar as férias do outro que está em casa descansando? Pode, desde que dentro da jornada dele. O que ele não pode é trabalhar 2 jornadas consecutivas. Uma para tirar o serviço normal dele e a outra para substituir o outro de férias. Isso não se admite. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente também. A pessoa se identifica como um açougueiro. E ele gostaria de saber quantas horas ele deve trabalhar durante a semana, considerando de domingo a domingo, hein, doutora Silvia? A jornada máxima semanal é de 44 horas. O que exceder isso tem que ser pago como horas extras. Então, ele pode trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, não é? Tendo sempre o intervalo dentro da jornada. E esse intervalo não é computado na jornada. E no sábado, 4 horas para completar a jornada máxima de 44. Ele tem que repousar um dia. Preferentemente, a lei diz que deve ser no domingo. Mas pode ser outro dia da semana? Com certeza. Ele pode trabalhar em escala. E aí, em escala, não precisa necessariamente que a folga se dê no domingo. Agora a gente fala tanto de férias, né? Todo mundo aguarda as férias. E tem uma pergunta que chegou pra gente também, alguém que não se identificou, e disse assim, e quando a empresa não dá férias, como é que se faz? Durante o contrato de trabalho, qual é o remédio que se dá? Entrar na justiça e o juiz do trabalho determinará que a empresa conceda as férias. Determinará o período
que o empregado tem que gozar essas férias. Se o contrato não está mais ativo, ou seja, já houve a rescisão do pacto laboral, aí sim o que cabe é indenizar aqueles períodos de férias que não foram usufruídos durante o contrato de trabalho. Silvia, obrigada pelas informações. Um bom dia, tá? Eu agradeço também. Bom dia. E agora a gente vai voltar aí para o estúdio.